Essa questão, né, de países, Europa que está meio esquisita, Trump. Você acha que o mundo vai acabar? Você acha que está tudo ok? Você acha que o mundo está ficando cada vez mais louco? Porque você faz bastante vídeo sobre isso, né? O mundo com certeza está ficando cada vez mais louco. Essa eu não tenho dúvida. E a única certeza é incerteza e causa, assim. E isso é metrificado, né? Os índices de volatilidade, nunca atingiram valores tão altos e tão baixos em tão pouco tempo. Porque a gente tem pico de tudo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, antes de ontem, nessa semana mesmo, nós tivemos o 5º pior dia da história e o 2º melhor dia da história na mesma semana. Então, o que acontece é o tempo todo que são movimentos extremamente fervorosos e todos os dias é o melhor dia da vida e o pior dia da vida. Então, com certeza absoluta, e o que eu acho que a gente está vivendo, na verdade, são processos de mudanças muito estruturais, né? Então, desglobalização, por exemplo. Nós nascemos em uma sociedade globalizada e é quase consenso já hoje para grandes economistas, para Ray Dalio, para esse pessoal que a gente está passando por desglobalização do mundo. Mas o que é esse conceito de desglobalização? É cada um ficar no seu canto? Sim, o que os Estados Unidos está falando? America First. Se fechar, sim. É assim, a gente vai lidar com os nossos problemas. Vocês que lidem com o de vocês. E antes não. O acordo era, vamos todo mundo tentar ali lidar com os problemas uns com os outros. Polarização. Polarização é um sintoma de momentos de crise. Que a direita e a esquerda não conversam, não existe centro mais. É um odeia o outro, ninguém mais conversa. Isso é uma característica de momentos de erosão de sistemas que eram criados. Então, nós temos o tempo todo, né? Tem uma frase do Ray Dalio, inclusive, ele publicou um artigo essa semana falando sobre as questões da tarifa, né? Que chama, se você acha que o que a gente está vivendo é sobre tarifas, você não entendeu nada. E aí, nesse artigo ele fala, nós estamos vivendo uma coisa que cada um vive só uma vez na vida, mas já aconteceu várias vezes na história. Que são esses processos de queda de sistemas, né? Então, é isso, a gente nasceu em um mundo rumo à globalização e a gente está passando por um rumo de desglobalização. Isso significa mudanças estruturais extremamente grandes. Então, a gente vê isso em termos de volatilidade. Nunca existiu, assim, tanta desigualdade, mas nunca existiu tanto dinheiro não alocado. Então, a gente vive com essas duas coisas. O que acontece é que ontem entrou 4 trilhões nas ações. 4 tri. Na verdade, foi 4 em 10 minutos. Foi 4 trilhões de dólares em 10 minutos. Então, o mundo está acabando? Com 4 trilhões de dólares entrando em 10 minutos? Então, o que tem, na verdade, é falta de confiança. Ninguém sabe o que vai fazer, então ninguém quer alocar dinheiro nenhum. Então, eu acho que, com certeza, a gente está vivendo momentos extremamente voláteis. Mas o mundo não vai acabar. Ainda não. Mas você acredita na tese do Ray Dalio, do declínio do Império Americano e da ascensão da China? Ou você acha que a China é meio fogo de palha? Eu não vi ele falando assim, sabia? Isso é bem por cima, né? Mas ele fala a questão dos impérios que... Você não é a primeira pessoa que leu ele dessa forma, né? Eu acho que o que a gente vai ver cada vez mais, na verdade, o que eu acho que a gente vai viver muito em breve é a queda do dólar como moeda hegemônica. Não a queda do dólar, talvez, como a mais forte, mas como a moeda usada para o comércio internacional. Eu acho que a gente vai ter, e é o que eles querem, na verdade, né? Assim, em certo sentido, que é que o dólar perca valor, né? Precisa perder valor, então acho que vai ajudar nesse processo. E é um desafio, né? A China tem... É que é muito louco, porque a China tem as melhores indústrias, né? Em termos de todas as tecnologias, mas o mercado deles, 80% das pessoas ali investiam em imóveis. E os imóveis é o mercado que está mais caindo, então existem várias coisas muito ruins também acontecendo lá, mas a gente não vê, né? Eu acho que o problema da China também é que a gente tem muito pouco acesso ao que acontece lá, em termos de linguagem, né? É um pouco mais complicado. Mas com as IAs vai ficar um pouco mais fácil também, acho que vai ajudar a gente a entender cada vez mais o que está acontecendo lá. Mas eu acho que existe esse desafio, assim, e vai ser uma negociação. O que seria um aspecto muito... É que outro problema da China, ninguém tem segurança para investir lá. Se tivesse, talvez as coisas estariam melhores, mas para isso eles precisam parar de falsificar o câmbio deles, que eles não querem parar de jeito nenhum. Então, existem coisas para acontecer, assim. Acho que não sei se a gente vai ver a queda. Porque no final do dia, eu acho que grande parte das coisas que o Trump tem feito são da perspectiva econômica interessantes, né? Então, ele quer resolver o problema da dívida, que era um problema insolucionável. E talvez para isso que eles mesmos dizem, precisa de uma recessão. Mas recessões... É curioso, quando você estuda recessões, né? Claro que é um momento econômico horrível, mas as recessões, no geral, não duram mais de um ano. Por exemplo, a queda média das pequenas nas recessões são 20%. A gente acabou de ter uma queda de 20%. Então, é quase como se a gente estivesse no fundo do poço de uma recessão. Mas a recessão sempre é precificado quando ela acaba, né? Porque as recessões
pra você falar isso foi uma recessão, você precisa de 6 meses de contração de PIB. Mas se a recessão típica dura ali mais ou menos um ano, né, então você precisa de... Quando já falam que tem recessão, a recessão já acabou. Então existem um pouco essas dinâmicas, assim, que quando você estuda a recessão, é um evento que você fica um pouco mais tranquilo, assim. Eu tava muito noiada com recessão uma época. Muito, muito, muito noiada. Quando teve a questão da regra de Sun, né, que bateu. A regra de Sun é uma das regras econômicas, né, mais usada para indicar recessão. E é um indicador que nunca falhou. E nós temos pela primeira vez a regra de Sun indicando e revertendo. E aí naquela época eu fiquei assim, caraca, o que aconteceu? E eu fui estudar muito recessões, assim, muito recessões. Anatomia de uma recessão. O que significa uma recessão? Quanto tempo dura? O que eu tenho que aguentar? Por quanto tempo eu tenho que aguentar? Se tudo cair agora, quanto que vai cair? E aí eu fiquei mais tranquila. Falei, até que não é tão ruim. Uns 30%, tipo, a pior recessão de todas foi 57, mais ou menos, assim, as mais modernas, né? 57, a segunda pior 37. Recessão típica 20. Falei, pô, esse aí já foi, né? Nesses dias aí. Se cair mais é DCA de entrada. E acho que a gente pensa muito também naquela coisa da crise de 29, as pessoas se tacando dos prédios, né? Recessão é isso. E, não, às vezes a bolsa nem cai na recessão. Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Então, e é o imaginário, né? Pode ser que sim, mas eu acho que o mundo como o mundo é hoje... E principalmente porque, por exemplo, nesse momento, né? O Fed pode cortar a taxa de juros, existem coisas para serem feitas. Sim. E um outro aspecto interessante quando eu fiz da recessão, que eu descobri, é que as recessões, elas ficaram um pouco melhores, né? E o que a gente tem também é uma ampliação do intervalo entre as recessões. Antes, lá no passado, as recessões, elas aconteciam mais ou menos a cada 2 anos. E aí agora tá aumentando, assim, agora a gente tá mais ou menos em... Disseram que a gente teve uma recessão em 2020, mas aí depois o indicador, eles revisaram os índices, aí não foi uma recessão, né? Então daí tá ampliando também, assim, o tempo. Então acho que o mercado tá ficando um pouquinho mais eficiente com o tempo. Interessante, porque tem isso, né? Tem a questão da volatilidade que está muito alta e ao mesmo tempo tem isso, que as recessões estão mais distantes. Um pouquinho, talvez, mais brandas. O interessante é tentar, né, juntar tudo isso para conseguir fazer uma carteira interessante, resiliente e que consiga te fazer dormir à noite. Acho que essa carteira precisa esquecer tudo que existia no passado, por exemplo. Porque muitas das premissas que existiam não existem mais. Então a gente está vendo eventos que nunca aconteceram acontecer. Mas né? qual, por exemplo, vai investir para sempre no mercado americano? Você acha que isso não... Carta anual de Larry Fink esse ano. Portfólio 60-40 não existe mais. O cara abriu a carta dizendo isso. Não faz mais sentido vocês pensarem nisso, principalmente porque títulos não são mais seguros como eles eram antes. Então, quando a gente diz títulos não é mais seguro, a gente quebra o pilar de toda teoria de portfólio moderna. Né? Então, já começa por aí. Vamos ver o que a gente faz com essa questão dos títulos aqui, que já não são mais tão confiáveis, não funcionam mais como funcionavam antes. E, especificamente na carta do Larry Fink, ele adiciona infraestrutura. Ele fala que bancos e países não vão mais conseguir bancar infraestrutura, e infraestrutura vai para o mercado privado, e tipo ponte, estrada, coisas nesse sentido, né? E que são boas porque são ótimas para a inflação. Então, em mundo inflacionário, esses bens públicos, né? Aeroportos, todo esse tipo de coisa tendem a se valorizar. É muito descorrelacionado com o mercado de ações, né? Então, tem uma descorrelação interessante. Ele fala de Bitcoin também, especificamente. Mas eu acho que são essas coisinhas, assim, que pareciam que eram irrefutáveis. Dólar como reserva de valor. Que a galera mais quer é enfraquecer o dólar. Então, nesse momento, os Estados Unidos inteiro tentando enfraquecer o dólar. Tu vai falar, nossa, dólar reserva de valor nesse momento? Fica meio, não tenho certeza. Então, todo mundo falava, ouro não é bom porque não sobe. Então, explodindo, eu acho que várias premissinhas, assim, a galera vai ter que pensar um pouquinho do zero. Que é ótimo. Pra mim é ótimo, porque agora eu gosto de subções. Eu tô assim, vamos, o que é o novo? Bora, tô aberta. Porque eu acho que se eu ficar preso às premissas antigas, não vai funcionar. O problema é você estabelecer premissas novas, né? Que é meio que nem a recessão. Quando você estabelece é porque muita coisa já rolou. Você já errou muito, já acertou um tanto. Sim, não, eu acho. Mas existem... Eu acho que é claro que eu sou muito enviesada, né? Mas o Bitcoin, pra mim, parece uma resposta iminente, considerando que os próprios países estão fazendo, né? Então, tem algumas coisas, assim, que é uma disrupção, mas, ao mesmo tempo, são coisas que já estão acontecendo há um tempo, eu acho. Então, eu acho que é o conceito de não se apegar, na verdade, né? É não se apegar aos ativos, não se apegar às premissas e pensar o que as coisas estão me dizendo agora, o que o mundo está me dizendo agora, né? E tentar ir na mão e não na contramão das coisas, né?